Livro Noites Brancas, autor Fyodor Dostoiévski. O ano original de publicação desse livro foi em 1848. Ao longo dos anos, esse livro foi republicado várias vezes. E essa edição que eu estou mostrando para vocês é a edição de 2019, publicada pela editora Príncipes, e contém 80 páginas. Noites Brancas é um fenômeno comum na Rússia, em especial em São Petersburgo, em que o sol permanece um pouco abaixo da linha do horizonte ao se pôr, deixando a madrugada clara. É nesse cenário de atmosfera lírica que dois jovens sonhadores se conhecem em uma ponte. Ao longo de 4 noites, os dois combinam de se ver para falar sobre a vida e compartilhar sonhos, angústias e reflexões, até o desfecho inesperado ao final do 4º encontro. Eu acabei de ler para vocês a sinopse do livro e agora eu vou falar para vocês o resumo que eu fiz ao ler o livro. Bom, o livro ele é contado e narrado em primeira pessoa por um rapaz de origem simples. Ele tem aparência bem comum e aos 26 anos de idade ele nunca teve coragem de se aproximar de uma moça, porque ele é extremamente tímido. Ele trabalha no centro da cidade e após o trabalho ele gosta de passear e admirar a noite, no alto da ponte. Até que em uma dessas noites se depara com uma jovem bonita e morena. Ela usava um chale preto e um chapéu amarelo. Passeava sozinha e parecia chorar. Ele vai até ela para consolá-la, mas ela se assusta e corre. Ele desiste de tentar falar com ela até que avista um bêbado indo em direção à mesma e a salva. Eles caminham juntos até a casa da mesma e ela agradece. Eles combinam de se verem no dia seguinte. No segundo encontro, finalmente ela se apresenta. Ela se chama Natieshka e mora com a avó. Elas vivem da pensão da avó e do aluguel de um mezanino. Eles conversam bastante e ele pede desculpas por assustá-la na noite anterior e diz que tem 26 anos e que ele nunca teve contato com uma mulher antes. Ela acha o jeito dele tímido, engraçado e eles acabam virando amigos. Chega o 3º dia e eles se veem de novo. Então ela acaba contando por que ela estava chorando na ponte. Ela estava apaixonada por um ex-inquilino de sua avó. Antes desse inquilino aparecer, ela nem podia sair de casa. E acabava que pela falta de dinheiro, ela também acabava não frequentando bons lugares. O inquilino acabou fazendo amizade com ela e a avó, e chegou a levar as duas ao teatro 2 vezes. Acabou que ela e o tal inquilino acabaram se apaixonando, mas ele não pôde pedir ela em casamento por não ter condições de sustentar uma família, e ele vai embora para outra cidade para conseguir uma proposta de emprego melhor e promete que se ele se estabilizar na vida, que ele iria voltar na cidade para poder pedir a mão de Natieshka para a avó dela. Mas o tempo passou e o homem não apareceu. Depois ela acabou sabendo que ele voltou à cidade, mas ele acabou não indo na casa dela e muito menos indo falar com a avó dela. Com isso, ela acaba entrando em desespero e achando que ele mentiu o tempo todo sobre o amor que ele sentia por ela. O jovem, mesmo apaixonado pela Natieshka, ele consegue conversar e convencer ela a escrever uma carta para o tal rapaz. O tal rapaz que eu digo, no caso, é um inquilino. Ele diz que é para ela escrever a carta e que ele mesmo vai enviar, já que ela tem essa dificuldade de sair de casa e que a maioria dos passeios que ela dá, ela se esconde, na verdade ela vai escondido da avó dela. Para vocês terem noção, a avó dela é cega, não é totalmente cega, mas tem bem baixa visão. E para ela não sair, ela chegava a grudar a saia da neta dela na saia dela com alfinetes para ter certeza que a jovem estava em casa. Então, por isso que ela dá esses passeios noturnos sem a avó saber. Mesmo com a carta escrita e enviada, o rapaz ele não volta na casa da Natieshka.
e ela acaba chorando, se sentindo humilhada e sozinha. Então ela acaba agradecendo a ajuda do rapaz e diz que ele é um bom amigo e que se surpreende por ele não ter se interessado e nem se apaixonado por ela, mesmo eles tendo conversado tantas coisas e compartilhado tantas coisas. A verdade é que ela não queria se sentir sozinha e, ao se ver desprezada pelo amor da vida dela, ela resolveu dar uma chance àquele rapaz que parecia tão atencioso com ela, que é o rapaz que ela conheceu na ponte. Sendo que ele já estava apaixonado por ela, mas como ela é a primeira mulher que ele tem contato e tudo, ele ficou com muito medo de se declarar para ela, ainda mais ela dizendo que amava outro e ela parando de falar com ele de vez. Então por isso que ele tenta ajudar ela, e quando vê que realmente o outro não vai vir atrás dela e que ela tá dando ali uma brecha para ele chegar nela, ele resolve se declarar, mesmo morrendo de vergonha. E ele se surpreende, porque depois que ele se declara, ela parece corresponder e até marca com ele dele ir falar com a avó dela na casa dela. E eles começam a planejar várias coisas juntos, passeios, casamento e até mesmo onde vão morar. Que olhasse de fora e achar que eles eram um casal muito feliz e super apaixonado. Mas o inesperado acontece, né? O rapaz que parecia não estar ligando mais para Natchenska acaba retornando. E então, mesmo com o coração na mão, ela decide ficar com o primeiro amor dela, que era com quem ela realmente queria se casar, e ela resolve escrever uma carta para o rapaz que ela encontrou na ponte, contando que amava muito os dois, mas que não tinha como ela ficar com os dois, então ela preferia ficar com o primeiro amor dela e que desejava toda a sorte do mundo para ele, que ele era um cara incrível, enfim. Ele leu aquela carta exatamente na quarta noite em que eles iriam se encontrar e que ele achou que eles iriam terminar de falar sobre o casamento, de como seria ele conhecendo a avó dela, e acabou que isso nunca aconteceu porque ele recebeu essa carta de despedida dela. Ele ficou muito triste e acabou que se passaram 15 anos e ele nunca mais falou com ninguém. Ele continuou seguindo a vida dele, morando onde ele morava, trabalhando, mas ele não teve nenhum tipo de envolvimento. E passando 15 anos, a Natchenska casou com um tal rapaz e ele continuou sozinho andando pelas noites, né, em São Petersburgo, lembrando da amada Natchenska. Aí muita gente vai falar assim, nossa, ele foi trouxa de acreditar no amor dela, porque o tempo todo ela falava de como ela amava o inquilino da avó dela e agora do nada dizia que amava ele. Eu acho que ela fez isso mais por carência e desespero, e talvez ela realmente tenha se afeiçoado um pouco a ele porque ele era muito gentil, muito atencioso, ele dava uma atenção para ela que as outras pessoas não davam, até porque ela não tinha contato com mais gente. Mas ao mesmo tempo, de certa forma, eu acho que ela só pensou nela o tempo todo e ela não pensou o quanto isso iria prejudicar, o quanto isso iria mexer com a cabeça dele, né? Tanto que ela foi a primeira mulher que ele teve coragem de chegar assim, e depois dela ele nunca mais conseguiu olhar para nenhuma mulher, tanto que passaram-se 15 anos, ele continuou sozinho, vagando pelas noites de São Petersburgo e lembrando dela. Eu achei o livro muito bem escrito, é o primeiro livro que eu leio desse autor e já me deu vontade de conhecer mais sobre o trabalho dele. Esse livro me prendeu do início até o fim, ele é muito bem escrito, muito bem narrado, dá muitos detalhes das roupas, dos lugares que os personagens vivem, sabe? Então realmente você entra assim totalmente numa imersão, sabe, dentro do livro, e eu gosto bastante desse tipo de livro, assim, quando faz realmente cada frase que a gente lê faz sentido e a gente sente como se estivesse ali junto com os personagens. Depois que eu li e gostei do livro, eu resolvi pesquisar se eu tinha alguma curiosidade sobre ele para poder trazer aqui para o canal, né? Já que eu faria resumo do livro, eu pensei assim, eu vou falar o resumo, vou indicar o livro e se eu achar alguma curiosidade eu vou falar para o pessoal que acompanha. E eu até anotei algumas. Bom, o primeiro foi que o livro foi escrito pelo Dostoiévski quando ele tinha 27 anos, ou seja, ele tinha a idade ali bem próxima, né, do personagem principal do livro Noites Brancas, que tem 26, e no caso ele escreveu esse livro quando ele tinha 27 anos. Tem gente, né, que especula se realmente se nessa época ele gostava de alguém, teve algum
sei lá, amor não correspondido e por isso ele escreveu o livro. Isso vai ser uma coisa que a gente nunca vai saber, mas eu achei esse fato bem curioso. Outra coisa também é que noites brancas é realmente um fenômeno natural que acontece na Rússia e sempre acontece no verão, onde a noite se torna mais curta e o céu fica claro pela maior parte do tempo. O livro, né, ele é narrado o tempo todo em primeira pessoa e por isso a gente acaba não descobrindo o nome do protagonista, porque em momento nenhum ele fala o nome dele. Só a personagem, né, com quem ele interage, que é a Natchenska, que fala o nome dela. Bom, esse livro também ele teve adaptação para o cinema em 1957 e ele foi dirigido, né, pelo diretor italiano Luchino Visconti. A TV brasileira também trouxe a adaptação em forma de especial em 1973 na Rede Globo, com Francisco Coco e a Diná nos papéis principais, sob a direção de Oduvaldo Viana Filho. Eu escrevi rápido aqui, eu não tô conseguindo entender o que eu escrevi no sobrenome da atriz, gente, mas eu acho que é Diná Sfati ou é Diná Spati, não sei, eu escrevi rápido, desculpa. E eu acho que a última curiosidade que eu escrevi foram que tiveram várias adaptações também no teatro aqui no Brasil e a mais famosa foi a feita em 2004, que foi protagonizado pela Débora Falabella. Aquela atriz que fez a Nina em Avenida Brasil e fez várias outras novelas da Globo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de dar like, comentar se vocês gostaram, se vocês conhecem esse autor. Se vocês quiserem também me dar dica de livro, de autores para eu dar uma pesquisada e trazer aqui no canal, também pode deixar aí nos comentários que eu sempre leio e respondo. E compartilhem para aquele amigo ou amiga que gosta desse tipo de conteúdo. Boa leitura e até o próximo livro!